Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nossas vidas, amém? Vamos iniciar nosso culto com uma oração. Que o Senhor nosso Deus possa estar abençoando a nossa manhã, abençoando essa palavra que será ministrada, que ela venha de encontro com nossos corações, trazendo conversão, trazendo arrependimento, trazendo mudança de pensamento, que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas. Glorioso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esta manhã aqui na tua casa, ó Pai, por essa oportunidade de poder cultuar ao Senhor, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui nesta manhã, ó Deus, por todos que estão comprometidos com o teu evangelho, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus santo, um Deus justo, um Deus que tem nos sustentado dia após dia, ó Pai, um Deus que tem nos trazido até aqui, ó Pai, nos feito ver as suas maravilhas dia após dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse novo dia, ó Pai. Muito obrigado pelo teu amor por nós, ó Deus. Muito obrigado pelo teu sustento, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, perdão dos nossos pecados, ó Pai, que o Senhor venha nos lavar completamente com o sangue de Cristo Jesus, ó Pai. Hoje, no participar da tua mesa, ó Deus, que possamos ter consciência, ó Pai, da consagração que devemos ter dia após dia, ó Pai. Ter consciência, ó Pai, do sacrifício de Cristo Jesus por nossas vidas, ó Pai, nos lavando de todo pecado, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser fortalecidos, ó Pai, pelo Senhor dia após dia, ó Pai, andarmos com o Senhor, ó Pai, em fidelidade com a tua palavra e com o teu evangelho, ó Pai. Peço a tua bênção, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um aqui, ó Deus, que possamos, ó Pai, exalar o teu bom perfume, ó Deus, que possamos, ó Pai, ser filhos, ó Pai, que tenham o desejo, ó Pai, de fazer a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém, Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé e abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1. Leremos a partir do verso 5. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Amém, né? Nós temos o Senhor Jesus como aquele que justifica, que nos lava de todo o pecado, aquele que morreu pelos nossos pecados e que nos faz ser aceitos por Deus. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Eu convido o presbítero Mateus a orar para nós. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Hino 438, Alvo Mais que a Neve. Seja bendito, Cordeiro.
Senhor. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus novamente, no Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos louvar e agradecer o nome. Aleluia, louvamos o nome do nosso Deus. Somos gratos ao Senhor, porque podemos começar mais um mês na força que só Ele nos dá. Que nós possamos estar buscando a face do Senhor a cada dia, que Ele possa estar renovando as nossas forças, que nós possamos estar rendendo a Ele o louvor que é digno, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, que nós possamos estar entregando todas as nossas necessidades às mãos do nosso Deus, entregando também toda a nossa gratidão a Ele, porque Ele é maravilhoso. Amém? Que possa ser, sempre para a nossa vida, nosso prazer estar adorando ao nosso Deus de todo o coração.
adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Não há Deus maior que o nosso Deus. Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou
obrigado, Deus, pela Tua presença, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio, ó Pai, de poder, ó Deus, Te louvar, ó Pai. De poder, ó Deus, exaltar o Teu nome, ó Pai. Queremos, ó Deus, nessa manhã, ó Pai, Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, falar aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus, através da Tua palavra, ó Pai, trazer a nós, ó Deus, mudança, ó Pai. Nos fazendo, Deus, cada vez mais e mais, Deus, parecendo contigo, ó Pai. Nos dá, ó Deus, um coração, ó Pai, que Te deseja, ó Pai, cada vez mais e mais, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. É que eu oro, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 2. E leremos os versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Vamos colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. E diz assim a palavra de Deus: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós Te damos graças por mais esse dia que o Senhor nos concede. A Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos diante do Senhor e diante das dádivas que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando todo esse dia, abençoando essa semana que se inicia, que o Senhor dê paz aos nossos corações e que o Senhor esteja abrindo as portas, que nós possamos estar entendendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor continue falando grandemente aos nossos corações e que Teu Santo Espírito esteja nos desafiando para praticarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Assentai-vos. Irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, no decorrer desses anos, ela tem transformado vidas. A Igreja de Jesus Cristo tem transformado comunidades inteiras. Como que a Igreja de Jesus Cristo trouxe tanta transformação? Na verdade, a igreja traz transformação, principalmente quando nós, orientados pela palavra de Deus, nós não conformamos com esse mundo, com esse século. Na verdade, conformar é você não tomar a forma do mundo. Isso quer dizer que nós somos chamados para não assumirmos a forma do mundo, nós somos chamados a não se dobrar ao sistema pecaminoso e mundano que nós vivemos, e sim deixar ser transformado pelo Espírito Santo, na qual Deus está agindo nas nossas vidas, nos usando como instrumento vivo nas Tuas mãos. O Espírito Santo age na vida das pessoas, tocando nos corações e também fazendo de nós, a cada um vaso novo, para a honra e a glória do nosso Deus. Mas o que fizeram pessoas simples como Pedro, João, Tiago e outros tantos exemplos que nós temos na palavra de Deus? O que levou a essas pessoas simples, que não tinham muitas vezes nada para oferecer para a sociedade, a trabalhar com tanta dedicação? Um autor consagrado aí no mundo secular,
e também que a igreja gosta de ler os seus livros, Augusto Cury, durante um tempo ele traçou o perfil psicológico de cada um dos discípulos. E ele percebeu uma coisa, que dentre os 12 discípulos de Jesus, aqueles que estavam todos os dias com Jesus, desfrutando da presença e da companhia de Jesus, 11 discípulos eram totalmente desajustados psicologicamente. E somente um discípulo de Jesus era o melhor aos olhos humanos da ciência, aos olhos da psicologia, que foi quem o traiu. Judas era o mais certinho, né, ao ponto da psicologia. Os outros 11, totalmente desajustados. Mas depois que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, esses 11, que aos olhos humanos, que aos olhos da ciência, não tinha nada para oferecer, transformaram o mundo, revolucionaram o mundo todo. O que fizeram esses homens sem dinheiro, sem propriedades, sem meios de comunicação em massa, sem status, sem projeção social, sem projeção política, sem projeção econômica, o que fizeram desses homens? O que fizeram esses homens para plantar igrejas saudáveis e continuar igrejas saudáveis até os dias de hoje? Na verdade, a grande diferença é que esses homens não tinham nada aos olhos humanos, aos olhos mundanos, mas eram pessoas revestidas pelo Espírito Santo. Eram pessoas que confiavam em Deus, eram pessoas que andavam no Espírito Santo. Presta atenção, não eram pessoas que caíam no Espírito Santo, mas eram pessoas que andavam no Espírito Santo, todos os dias, dia após dia. Isso aconteceu, sabe por quê? Porque eles obedeceram a Jesus Cristo. Quando Jesus estava prestes a ser elevado aos céus, a palavra de Deus diz assim: e comendo eles com Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eles obedeceram, ficaram ali, aguardando o revestimento do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que lá em Atos 2, que eles estavam todos em um só lugar, e o Espírito Santo foi derramado no coração dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus, daquelas pessoas que haviam obedecido, que estavam ali juntos, aguardando. E aqui a gente percebe que a palavra de Deus nos mostra, nos desafia, como que nós podemos, como parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, como igreja de Jesus Cristo, como que nós podemos viver sendo transformados pelo Espírito Santo, como que nós podemos agir dia após dia como igreja. O que a gente precisa fazer? Primeiramente, para a gente viver dentro da plenitude do Espírito Santo, viver debaixo da direção de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela é desafiada a perseverar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes nós ficamos inconformados com os dias atuais. Nós ficamos muitas vezes inconformados porque quando nós buscamos, olhamos para a mídia, para a comunicação em massa, a gente percebe algumas coisas que a gente fica até mesmo um tanto quanto escandalizado. A igreja de Jesus Cristo muitas vezes busca novidades.
A igreja, muitas vezes, dos nossos dias, busca uma nova forma de adorar a Deus. Nós, muitas vezes, estamos muito mais preocupados com a nossa forma de viver como comunidade de fé, e a gente quer que seja diferente. Até mesmo a gente busca uma forma nova de organizar, de repensar a igreja. Nada contra a gente atualizar a nossa linguagem, nada contra a gente buscar viver de uma forma mais relevante, mas a gente precisa, como igreja, falar uma língua em que todos entendam, todos compreendam aquilo que a gente realmente está falando. Então a gente precisa evitar ao máximo, de palavras um tanto quanto rebuscadas, que somente os cientistas muitas vezes entendem, e muitos pregadores não entendem nem mesmo o que eles estão falando. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que a gente não precisa buscar tanta novidade, não. Tudo que nos foi deixado, a palavra de Deus está aqui. E muitos desses valores, irmãos, são inegociáveis. Tem coisas que a gente pode até fazer diferente, buscar fazer diferente, comunicar de uma forma melhor, mas os valores bíblicos, os ensinos bíblicos, os ensinos deixados por Jesus, os ensinos deixados por Deus, não dá para a gente negociar, não dá para a gente mexer, não dá para a gente alterar. Mas pastor, o mundo de hoje não quer falar, não quer ouvir a respeito de pecado. Ué, mas a palavra de Deus diz a respeito disso. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente não se converter dia após dia, todos os dias, em todos os momentos, irmãos, a palavra de Deus é inegociável, ela é verdadeira. O salário do pecado é a morte, conduz à morte e à deterioração da própria sociedade. A Igreja de Jesus Cristo, impulsionada pelo Espírito Santo, era uma comunidade de fé que perseverava na doutrina dos apóstolos. Não era na doutrina dos figurões, dos mais importantes, dos pregadores que tem uma retórica bonita, que fala bonito. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quantos apóstolos tinham? Quantos? 12. 12? 12. Número fechado? Número fechado. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os 12 apóstolos estão aqui. Fora desses, irmãos, pelo que me consta, não há mais nenhum apóstolo, mas invenção humana somente. Apóstolos, 12 somente. Talvez seja por isso que a igreja perseverou durante tanto tempo, durante séculos. Perseverou nos ensinamentos deixados por Jesus, defendidos pelos apóstolos. A igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na direção da palavra de Deus, é uma igreja que é chamada para discernir. Discernir o quê? O joio do trigo. Isso é ensino da palavra de Deus? Isso não é. E a gente precisa voltar as costas para toda e qualquer heresia. Rejeitar os falsos ensinos dos falsos mestres que invadem as nossas casas, muitas vezes sem a nossa permissão, até sem pedir licença, invade a nossa casa, arromba a nossa casa. E pessoas que muitas vezes falam em nome de alguém, em nome de Deus, mas a sua vida não mostra nenhum compromisso com Deus e nem mesmo com a palavra. Trazendo isso para as nossas vidas, como membro do corpo de Cristo, individualmente, será que nós temos perseverado na palavra de Deus? Será que a gente tem feito o discernimento do mundo em que realmente nós estamos vivendo?
Será que a gente tem feito isso, separação? Temos tido discernimento? Mas hoje é difícil, né? É muito difícil. Porque é difícil da gente separar o que é uma verdade da mentira. Uma notícia verdadeira da notícia falsa. E uma notícia falsa que é escrita de uma forma tal que parece verdadeira. Um dia desses, né? A Lucilene pegou e falou assim: aqui tá o primo dela que trabalha na Volks. O primo passou que a gente tomar cuidado com passar álcool em gel na chave, que um carro explodiu, pegou fogo. Eu fui procurar lá e falei para ela: isso é fake news. Isso é fake news. Então a gente precisa separar isso. O que é verdadeiro do falso. E o que mais tem nos dias de hoje é fake news até na igreja. Até na igreja. E a gente precisa realmente seguir o exemplo dos bereanos. Vamos ouvir e vamos comparar com a palavra de Deus. Segundo momento, nós somos desafiados como Igreja de Jesus Cristo a vivermos em comunhão. Nós percebemos quando lemos o livro do Atos dos Apóstolos e também os Evangelhos, que a igreja primitiva ela nasceu pela manifestação do Espírito Santo. E a igreja de Jesus Cristo continuou sendo impulsionada pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, em busca dessa fidelidade aos ensinos deixados pelo Senhor, confiando no poder de Deus, sendo orientados por Deus. Mas para isso a gente precisa estar atento, estar com os ouvidos abertos e precisamos praticar a palavra de Deus. Homens que eram tímidos, pelo Espírito Santo se tornaram homens intrépidos. Covardes foram encorajados pela palavra de Deus, ousados na palavra de Deus. E a igreja que perseverava no Espírito Santo, ela vivia em comunhão. Lembrando aqui, quando nós falamos de comunhão, primeiramente nós temos comunhão com Deus, estamos ligados à cabeça, que é Jesus Cristo, e nós somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos em comunhão com Deus e também em comunhão uns com os outros, com cada um dos membros do corpo de Cristo. Temos dons diferentes. Temos talentos diferentes? Temos, mas a gente precisa cultivar essa união, essa comunhão com Deus. A igreja primitiva vivia em comunhão. Comunhão não é simplesmente você estar junto. Comunhão não é ajuntamento. Em tempo de pandemia a gente não pode falar nem isso, né? De ajuntamento, né? Mas comunhão é muito mais do que isso. Comunhão é quando nós temos algo em comum. E aqui, irmãos, a gente tem várias coisas em comum. Primeiramente, aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, temos isso em comunhão, em comum. Nós confessamos, nós nos dobramos ao Senhor. Nós pertencemos à mesma família, pertencemos ao mesmo Pai, partilhamos da mesma palavra. Nós podemos compartilhar também das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Nós temos em comum porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus e nós somos desafiados por Deus a compartilhar o amor de Deus às outras pessoas. Todas essas coisas nós temos em comum.
A igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva, ela foi um forte testemunho do poder do Espírito Santo derramado no coração dos crentes, no coração daqueles que seguiam a Cristo, porque eles tinham algo em comum e eles lutavam para defender a mensagem do Evangelho e viviam o Evangelho. Falando também individualmente a cada um de nós, que tipo de comunhão que nós temos buscado no nosso dia a dia? Somente ajuntamento? Somente estar no mesmo espaço de culto? Será que nós temos expressado a nossa comunhão? Comunhão é quando nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Comunhão é quando nós nos entristecemos com aqueles que sentem-se entristecidos. Que tipo de comunhão que nós temos perseguido, que nós temos vivido, que nós temos buscado? Que a maior comunhão que nós possamos buscar é a comunhão de viver o amor proposto aqui pela palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros. Que nós tenhamos em comum a cruz de Cristo, não somente a cruz estampada, né? Mas a cruz como sinal da nossa rendição aos pés do Senhor Jesus Cristo, em viver realmente de modo digno que agrade o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja que perseverou durante tanto tempo, a igreja que expressou seu amor, a sua comunhão, também é uma igreja que serve a Deus através dos seus dons. A igreja primitiva expressava a sua comunhão tanto no templo quanto na casa. Partiam o pão no templo, mas e daqui para frente? Na verdade, nós somos desafiados pela palavra de Deus a perseverar nos caminhos do Senhor, como muitos homens e muitas mulheres perseveraram nos caminhos do Senhor. Nós somos chamados a expressar nossa comunhão em Cristo, e que o bom perfume de Cristo se espalhe às pessoas, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo renovação. Depende da gente perseverar nos caminhos do Senhor e continuar servindo a Deus através dos nossos dons, através dos nossos talentos. Lembrando sempre de uma coisa: que Deus continua realizando a sua obra ao redor do mundo. Com pandemia, sem pandemia, Deus continua realizando a sua obra. Deus continua falando aos corações. E a nossa função, a nossa missão é viver a palavra de Deus, encarnando a palavra de Deus como regra de fé e de prática para as nossas vidas. Nós somos desafiados a viver uma igreja no poder do Espírito Santo, que não se acovarda, que não abaixa sua cabeça diante daquilo que o mundo quer realmente impor às nossas vidas. E somos certos de uma grande promessa da palavra de Deus, que mesmo que as portas do inferno tentem invadir a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecem jamais, porque a igreja de Jesus Cristo sempre permanece em pé, firme nos valores do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para o momento que Jesus voltar, nós possamos ser encontrados fiéis diante da presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra e desde agora para todos sempre. Amém.